Senhoras deputadas, vamos então dar início a esta nossa audição. Muito obrigada pela vossa presença. Começo também por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Professor Manuel Lisboa, que nos vem falar do Observatório Nacional da Igualdade de Género. O professor Manuel Lisboa, todas as pessoas têm noção do seu currículo, mas eu vou salientar algumas questões que são extremamente importantes. Foi o Sr. Professor que, em Portugal, conjuntamente com o professor Manuel Lisboa, iniciaram estes estudos sobre a violência doméstica, muito associados e por encomenda na altura da Comissão para a Cidadania, Comissão para CIDME, Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, isto em 95, e de aí para cá muitos trabalhos têm vindo a ser realizados e coordenados pelo Sr. Professor Manuel Lisboa, desde os custos sociais da violência doméstica, às questões também relacionadas com o Instituto de Medicina Legal e, mais recentemente, o grande inquérito que foi lançado e cujos dados foram apresentados em 2008 sobre a violência de género, que permite comparar na dimensão real o fenómeno com o inquérito de 95, ou seja, este inquérito deu-nos conta de como é que na sua dimensão real o fenómeno evolui para se perceber, quando tratamos a análise das queixas, se estamos perante um aumento ou uma visibilidade das participações ou se estamos mesmo perante um aumento da violência na sua dimensão real. O Sr. Professor coordena este Observatório Nacional da Violência de Género, que está sediado na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde o Sr. Professor é professor associado. Também é coordenador do mestrado de Estudos sobre as Mulheres. Foi perito do Conselho da Europa na campanha lançada em 2006-2007 e está associado a um conjunto de trabalhos e de recomendações que saíram desse grande trabalho, nomeadamente o que deu origem depois à Convenção de Istambul, e é neste momento também um perito na área da violência de género do Instituto Europeu da Igualdade de Género. Sr. Professor, muito obrigada por ter tido disponibilidade para estar hoje aqui conosco. Esta nossa audição está a ser gravada pelo canal Parlamento e também temos conosco hoje a agência Lusa. Passava-lhe a palavra para nos falar então do Observatório Nacional da Violência de Género. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria de começar por agradecer a amabilidade deste convite para participar nesta sessão. É realmente para mim um grande prazer estar nesta Casa da Democracia a falar de um tema que me diz tanto, quer de um ponto de vista da cidadania como de um ponto de vista científico. Hoje vou falar mais de um ponto de vista científico, menos da cidadania, mas evidentemente que estarei depois completamente disponível para as senhoras deputadas colocarem questões, se assim o entenderem. Irei fazer uma breve e sintética apresentação do Observatório Nacional da Violência. Peço desculpa, eu vou precisar de passar um PowerPoint. Ok. Do Observatório Nacional da Violência e Género. Este observatório tem algumas particularidades que eu gostaria de deixar aqui e de salientar nesta sessão. Ele é fundado em 2008. Como disse a senhora deputada, está sediado na Universidade Nova de Lisboa. Em bom rigor, é verdadeiramente um observatório da Universidade Nova de Lisboa. Estruturou-se desde o início segundo critérios científicos, a partir de uma matriz em termos de investigação, em termos das várias tarefas, que tem um núcleo científico muito forte que o coordena. Isto não significa que ele não tenha articulações, evidentemente, com outras entidades, nomeadamente entidades a SIG ou mesmo ONGs. Ou seja, há uma articulação com outras entidades que intervêm na área da violência de género, mas o núcleo central de produção de conhecimento deste observatório é um núcleo essencialmente científico, depende da universidade e, portanto, as articulações serão articulações pontuais e não propriamente de financiamento ou de outro tipo qualquer. Este observatório
tem colaborado e intervido no conhecimento, mas tem colaborado também, tem vindo a colaborar com várias instâncias, desde logo a nível internacional, com o próprio Instituto Europeu da Igualdade de Género, portanto, mais recentemente, a nível da África, fundamentalmente com Moçambique, enfim, temos várias relações e apoiamos no que podemos a este nível, ao nível da América Latina, essencialmente ligado ao femicídio também, enfim, temos uma linha de colaboração e, muito em particular, com o Brasil, com o Estado de Minas Gerais e com várias universidades e instituições locais, com quem mantemos uma colaboração muito estreita. Aliás, acabamos de ganhar há alguns meses um projeto justamente em Minas Gerais, conjuntamente com a Universidade de Montes Claros e, enfim, nesta área justamente da violência. Portanto, é um observatório que tem como principal função olhar para Portugal, mas numa articulação a nível internacional e em várias esferas a nível nacional. Neste momento colaboramos ativamente com a Câmara Municipal de Lisboa para a elaboração do plano municipal para o combate à violência doméstica e de género. Bom, algumas notas sobre o observatório. Este observatório é um observatório, como disse, que está sediado na Universidade Nova de Lisboa. Eu peço desculpa, mas queria passar aqui um... Muito bem. Bom, está sediado na Universidade Nova de Lisboa. Como eu disse, desde o princípio teve como objetivo ser um observatório de cariz essencialmente académico. É dotado de uma estrutura, eu sou o diretor do observatório, e conta depois com uma equipa de investigadores que trabalham, enfim, diariamente, enfim, nas atividades do observatório, mas tem uma comissão científica. Eu não sei se as senhoras deputadas conseguem ver, e o senhor deputado, que está a chegar, tem uma comissão científica que é constituída por investigadores das várias faculdades da Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Direito, por exemplo, a professora Teresa Beleza, na de Economia, o professor Pita Barros, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, vários investigadores, fundamentalmente ligados às dimensões da estatística, nas ciências médicas, o professor Jorge Trugal, no Instituto de Medicina Legal, a professora Rosário Oliveira Martins, enfim, obviamente que o núcleo central é da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, porque é aí que realmente ele está sediado. Conta também com colegas e a colaboração de alguns cientistas internacionais. A nível nacional, propositadamente, nós não envolvemos muito mais neste observatório investigadores de outras universidades. Noutros trabalhos fazemos, mas neste, de facto, não fizemos, porque quisemos que ele fosse, de facto, um observatório da Universidade Nova de Lisboa, não é? Desde o início. Contam com a colaboração de alguns colegas a nível internacional, nomeadamente a Alemanha, a professora Karl Hagenweit, que, aliás, enfim, tem vindo a Portugal várias vezes e que é uma das peritas também do Conselho da Europa, o Kauko Aroma da Finlândia, enfim, na América Latina também, particularmente a Rosalinda Fragoso, Estados Unidos, sobretudo na parte hispânica dos Estados Unidos, enfim, onde trabalhamos justamente, ou procuramos criar redes internacionais de conhecimento neste domínio. E conta com a colaboração de uma outra entidade, que é uma comissão de parceiros, que não tem um perfil, nem tem que ter, evidentemente, um perfil académico, mas que são absolutamente fundamentais também na atividade do Observatório. Em primeiro lugar, a SIG, aliás, foi com a SIG que estabelecemos o primeiro protocolo, mas também com a APAV, com a APDF, com o MAR, enfim, e outras entidades seguramente se seguirão em termos desta colaboração. Algumas breves notas em relação a este observatório. Há um pequeno historial que explica o surgimento deste observatório. Eu penso que é importante para o perceber. Ele não é um observatório que se faz de cima para baixo, ele é um observatório que se constrói de baixo para cima. Ou seja, é um observatório que se constrói a partir de um conhecimento, como já referiu a senhora deputada, um conhecimento que a equipa da Universidade Nova foi acumulando desde a década de 90. Primeiro com os estudos sobre a violência e o crime em geral,
com o professor Nelson Lourenço, que está de facto de uma forma muito ativa nesta primeira fase, o primeiro inquérito nacional sobre a violência e a sociedade. Os primeiros inquéritos nacionais sobre violência foram feitos por esta equipa. As primeiras séries da criminalidade participada às polícias, PSP, GNR e Polícia Judiciária, foram feitos, aliás, estão publicados, há algumas obras que estão publicadas justamente com resultados por esta equipa. Bom, enfim, uma série de trabalhos sobre o policiamento de proximidade, mais recentemente também, ou seja, a violência de uma forma geral e a criminalidade também de uma forma geral e a construção do sentimento de insegurança. A partir, sobretudo, de 94, 95, como disse a senhora deputada, abriu-se uma linha ligada fundamentalmente à violência contra as mulheres. E aí, realmente, de facto, todos os inquéritos nacionais que foram feitos em Portugal desde essa época foram feitos por esta equipa. Desde logo, o primeiro, em 94, 95, violência contra as mulheres, que a senhora deputada, portanto, referiu, e depois toda uma série de estudos do Instituto de Medicina Legal, os custos, que foram pioneiros, o primeiro estudo em Portugal também sobre os custos. Refira-se que o outro inquérito de 95 foi o segundo da Europa, a nível nacional. Não é? E os custos foi um dos primeiros também da Europa. Enfim, fomos relativamente pioneiros. Todos estes trabalhos estiveram intimamente ligados à CIDM, à época a entidade, enfim, que de algum modo intervia politicamente nesta área. Fizemos vários estudos também com a Direção-Geral de Saúde, sobretudo em relação aos custos com a saúde física e psicológica, cujos resultados também estão de facto publicados. E realmente o último grande inquérito nacional é o inquérito de 2007, 2018, que repetimos depois na região autónoma dos Açores e que dá origem ao plano regional, justamente, dos Açores, e que permite essa comparação com 95 no que diz respeito à violência contra as mulheres, mas permite também uma outra comparação interessante, que é entre homens e mulheres. Né? Pela primeira vez, de facto, se faz uma abordagem em termos de uma perspectiva de género, numa perspectiva comparativa. O trabalho continua, obviamente, de um ponto de vista quantitativo, com os dados administrativos, etc., não é? Mas continua também de um ponto de vista qualitativo, ou seja, temos várias pessoas a trabalhar, nomeadamente em termos de doutoramentos e de mestrados, que estão justamente a realizar teses nesta área, efetivamente, da violência, numa perspectiva mais qualitativa e numa perspectiva mais estrutural, se quiserem. Não é? Há vários trabalhos, eu citaria, digamos lá, enfim, dois aqui, um deles que tem a ver com as causas da violência e o outro que tem a ver com a ciclicidade da violência que é exercida contra as mulheres e que tem fundamentalmente uma componente de género. Mas há mais, enfim, temos várias teses de doutoramento que estão em curso neste momento, outras também ligadas à dimensão mais política e à área, digamos lá, do direito, etc., portanto, ao sentencing, etc. Bom. Participamos, obviamente, na elaboração e na construção de várias bases de dados. Aqui a terminologia às vezes é um pouco equívoca, observatórios, ou propostas de observatórios, ou sistemas de informação e conhecimento a nível local e a nível nacional. Estivemos na origem da primeira proposta da sua deputada Maria de Belém, justamente em 2000, quando ela quis de facto fazer, portanto, pela primeira vez, portanto, um observatório, portanto, na área da igualdade. Portanto, estamos neste processo, se quiserem, desde o início. E, portanto, em 2008, quando nós formalizamos, no fundo, o Observatório da Violência e Género na Universidade, era já o desaguar de uma trajetória longa de investigação de toda esta equipa. Quais são os principais objetivos do Observatório? Desde logo, um levantamento e a crítica científica das fontes dos dados, sejam os dados dos inquéritos, sejam os dados administrativos, seja todo o tipo de informação que for relevante neste domínio. Depois desse levantamento e da crítica das fontes, tratar e analisar todos estes dados, quantitativa e qualitativamente, promover estudos. Promovemos vários estudos e estamos neste momento em curso, digamos lá, com alguns trabalhos justamente de investigação, portanto, neste domínio, estudos com vista à produção de conhecimento novo em áreas que nos parecem absolutamente fundamentais para a compreensão do fenómeno. E depois monitorizar, digamos, o fenómeno, ou seja, procurar seguir, ver a sua evolução, ver se está a subir, se está a diminuir, se há mutações, se aparecem novas formas em relação, tanto à violência
violência. Nós detectamos, desde logo, desde este percurso todo, várias alterações. Nós começamos a fazer estudos sobre a violência contra as mulheres. Em 2000 começamos a introduzir, os resultados de estudos assim nos conduziram a integrar uma componente mais da violência doméstica e, no final dos anos 2007, 2008, recuperamos uma outra dimensão, que é a ideia de que, de facto, este fenómeno não é um fenómeno conjuntural, não é um fenómeno que circunscreva o espaço da casa-família, não é? É um fenómeno estrutural de toda a sociedade e, portanto, onde a componente de género está, digamos lá, presente e é indiscutivelmente uma das principais causas justamente da sua ocorrência. E, portanto, a própria evolução do trabalho de pesquisa da equipa nos foi conduzindo a estas transformações e hoje, sem deixar as outras vertentes, estamos muito focados realmente no estudo das causas e das consequências justamente da violência que é exercida contra as mulheres e que é uma violência e fundamentalmente uma violência de género. Bom, que tipo se as senhoras deputadas e o senhor deputado, enfim, acederem à internet, veem desde logo, portanto, um site com muita informação. Eu vou tentar abrir aqui, espero que não me demore o tempo que me demorou há pouco, ok, foi mais rápido, ótimo. Bom, o tipo de investigação, portanto, que nós temos no Observatório, desde logo todos os projetos que a equipa fez desde o início, com uma descrição, com resultados, que qualquer, enfim, investigador, que qualquer deputado, deputada, que qualquer interveniente pode efetivamente consultar e se efetivamente quiser mais informação que não está disponível, porque enfim é muito difícil disponibilizar toda a informação, portanto online, nós estamos evidentemente completamente abertos a colaborar e a disponibilizar justamente essa informação. Outras instituições, ou seja, nós temos informação não só da equipa e da Universidade Nova, temos de outras instituições, portanto, com uma descrição de todos os estudos. É evidente que aqui temos só alguns resultados, não temos todos os resultados. Nas situações em que nós podemos compilar alguns resultados nós próprios, portanto, os disponibilizamos, nas outras remetemos, evidentemente, para as instituições que têm esses mesmos estudos. Vários tipos de dados que nós temos. Dados das estatísticas oficiais, naturalmente o INE é a entidade que a nível nacional compila, digamos lá, mais informação, portanto, a esse nível. Se eu consigo pôr isto para baixo, não é? Mas há dados também, portanto, a nível europeu que nós procuramos sistematizar e compilar em relação às várias dimensões da violência. Temos dados administrativos. Em Portugal, os dados administrativos são fundamentalmente os dados do Ministério da Administração Interna, não é? Da APAV, GNR, LUMAR, enfim, temos alguns desagregados, não é? Infelizmente temos poucos dados sobre a justiça e que são de uma enorme importância, particularmente no que diz respeito ao femicídio, não é? Porque os dados que existem neste momento do Observatório do OMAR são dados importantes, sem dúvida alguma, mas são dados que são recolhidos a partir das notícias de jornais, não é? Precisaríamos, digamos lá, de uma segunda linha, digamos lá, portanto, de informação que já estivesse, de algum modo, validada pelo próprio sistema de justiça. Temos, enfim, uma documentação relativamente ampla, nomeadamente de um ponto de vista da legislação. Eu creio que no que diz respeito à violência contra as mulheres, à violência de género e à violência doméstica, deveremos ter quase tudo, suponho eu. Enfim, e se alguma lacuna for notada, agradecemos imenso que nos comuniquem para podermos, enfim, ter também essa informação. Temos um acervo bibliográfico muito considerável, penso que neste momento é seguramente o maior acervo bibliográfico, quer em termos de livros, quer e de artigos,
em relação a estes 3 tipos de violência contra as mulheres, doméstica e de género. Em alguns casos, sempre que é possível, nós permitimos o acesso direto, portanto, ao dado, ou seja, quem consulta a página pode fazer o download, pode descarregar, portanto, a informação, sobretudo quando ela é nossa. Noutros casos, obviamente, por questões de direito de autor, isso não é possível. De facto, isto é uma pequena, digamos lá, amostra, se quiserem, uma pequena exposição de um conjunto muito mais amplo de informação que se encontra no Observatório. Quando se abre a página do Observatório, abre com as novidades, com aquilo que neste momento se está a discutir ou que é mais relevante. Aqui neste caso, então, peço desculpa, puxar isto. Não é? Estão desde a mutilação genital feminina, que é uma das áreas que neste momento o EIG tem vindo a trabalhar. Aliás, hoje, enfim, termina justamente o prazo do MACOL para projetos neste domínio, não é? A questão da violência doméstica, portanto, nos Açores também, que tem estado a ser discutido, não é? E outras áreas, não é só sobre a violência. Há um ciclo temático que tem vindo a ser desenvolvido com alguns investigadores do SES Nova, onde estão também as faces de Eva, e que abrangem, enfim, a área política e outras áreas, não é? Portanto, nós procuramos colocar essas novidades. Enfim, do lado esquerdo do site estão, enfim, os vários itens, ligações, novidades, destaques, internacional, o nível das políticas de intervenção, dados, etc. Enfim, uma panóplia muito grande, de facto, de informação, que é assegurada por uma equipa permanente, sediada de facto na faculdade. Temos uma estrutura própria e que de facto exige muito trabalho, né? Um trabalho cotidiano, não só de um ponto de vista do equipamento, mas fundamentalmente em termos dos recursos humanos. O objetivo deste observatório é poder ser um instrumento no apoio à decisão, no apoio à intervenção, ou seja, há aqui claramente uma componente cívica, uma componente política e cívica, mas a partir de um pressuposto que é para nós absolutamente crucial. E esta é a fase, ou se quiserem, onde, de algum modo, isso é um compromisso pessoal, de onde nós fazemos a articulação entre a componente científica e a componente cívica. Desde há muito tempo que eu acho que a melhor forma de se intervir de um ponto de vista cívico, de um ponto de vista político, é intervir a partir de estudos rigorosos, controlados cientificamente. Fazer intervenções a partir de estudos, a partir de trabalhos com controle difuso, muitas vezes perdoem-me a expressão, dar um tiro no pé. Nós, de facto, não temos essa posição. Se calhar há muitos anos eu fiz essa opção de intervir indiretamente pela via da ciência e intervir em termos da cidadania também, procurando, de facto, não alienar nem 1 milímetro em relação às questões de rigor, que, obviamente, nós estamos permanentemente a aprender, mas sempre com o objetivo de ser o mais rigorosos cientificamente. De uma forma muito sintética, é aquilo que poderei dizer numa primeira apresentação deste observatório. Estou completamente à disposição das senhoras deputadas e do senhor deputado para as questões que quiserem colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, pela exposição vastíssima deste complexo mundo que é a investigação no que diz respeito às questões da violência de género. Passava a palavra às senhoras e ao senhor deputado para colocarem ao senhor professor as questões que entenderem por oportunas. Senhora Deputada Isabel Moreira, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, muito obrigada pela sua exposição tão elucidativa e exaustiva. Eu deduzi das suas palavras que entende que já temos um quadro legal substancial e, portanto, o problema será o da sua aplicação e da sua eficácia. Eu fazia-lhe 2 perguntas muito rápidas, porque realmente foi tão claro
é difícil ficar com dúvidas depois da sua exposição, mas tendo em conta também outras áreas a que naturalmente o Observatório se dedica, e é impossível aqui o Sr. Professor referi-las todas, eu queria saber se já há alguma reflexão feita sobre as consequências da crise sobre a violência doméstica. Penso que é um ponto importante no tempo em que vivemos. Depois verifiquei ali também a vossa vertente de estudo sobre as questões da parentalidade e perguntava-lhe, até na senda de uma recente decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, se o Sr. Professor não considera também uma forma de violência negar a constatação jurídica de uma realidade parental através da coadoção, que é o que está aqui em causa, com os requisitos idênticos que existem para a coadoção entre casais de sexo diferente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Mónica Ferro, do PSD. Muito obrigada, Sr. Professor. Queria começar por cumprimentá-lo também em nome pessoal, mas também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e agradecer a exposição que aqui nos trouxe, porque de facto não podia concordar mais consigo quando diz que as políticas públicas só são bem desenhadas e só são eficazes quando estão assentes em dados, e vindo eu também da Universidade, confesso-lhe que esta junção do controle e da verificação científica, embora em ciências sociais e humanas, como bem sabemos, seja um desafio muito grande, mas gosto dessa tónica porque de facto acho que tem que ser o são fundamento de qualquer política pública. Nós ainda há pouco tempo fizemos um colóquio na Assembleia da República, e quando eu digo nós, estou aqui sentada ao lado da deputada Teresa Anjinho, que faz parte do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento, em que convidamos, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística para nos vir ajudar a aprender a usar estatísticas na formulação das políticas públicas. Portanto, estamos muito conscientes e estamos em sintonia consigo nesse e noutros fatores que aqui apresentou. Eu gostava de lhe perguntar, muito concretamente, quais é que são os grandes desafios de gerir um observatório com esta missão e com esta ambição, porque de facto percebi da sua apresentação e do que já tinha procurado no site que um observatório deste tipo não se destina a ser um repositório, e não sendo um repositório, tendo esta preocupação de criticar cientificamente os dados e as fontes e de, como muito bem disse, promover conhecimento novo, gostava de lhe perguntar quais é que são os grandes desafios, nomeadamente, uma pergunta em terceira, se a sua colaboração com as entidades públicas e com a Assembleia da República, se é produtiva ou se nós poderíamos também ajudar a melhorar essa relação. E não resisto, motivada pela minha colega Isabel Moreira, de fazer uma pergunta também de atualidade, algo que me está a inquietar. Passou na semana passada no INDI, no cinema, um documentário realizado por uma portuguesa em que ela afirma que a mutilação genital feminina não é uma barbárie, é uma prática civilizacional. E ela, numa entrevista que eu considero, à falta de melhor palavra, infeliz, diz que é uma coisa tão cultural como os portugueses em França que comem bacalhau e ouvem música portuguesa. Portanto, eu não pude deixar de ficar chocada com algo que eu achava que já era uma conquista assumida, a ideia de que a mutilação genital feminina é um crime, que embora ela se baseie num argumentário cultural, nós sabemos que na realidade não há opção, as mulheres que são sujeitas a essa prática não têm opção e portanto gostava de lhe perguntar se estes desafios também vos são suscitados, se há pessoas a dirigir-vos, a pedir-vos comentários sobre estas matérias, porque a mim apetece-me pedir um comentário a toda a gente que trabalha sobre violência de género sobre estas matérias, não sabendo eu se viu o documentário, mas esta reação é dela, está numa notícia publicada e que está a ter algum impacto na internet, provocando reações quer de apoio, dizendo que nós não podemos ler a cultura guineense com os olhos de um ocidental,
ou de uma ocidental, e reações do outro lado, no qual eu milito, que passam por um profundo choque e por uma certa repugnância por ainda haver gente a fazer estas declarações. Mas isto é uma declaração muito comprometida. Mas queria agradecer-lhe ter tirado este seu tempo para nos vir também apresentar mais um instrumento que nos pode ser útil na nossa tomada de decisão política. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho, da CDS-PP. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente dirigir uma saudação muito especial. É um gosto tê-lo aqui entre nós, Sr. Professor, cujo trabalho eu tenho tido o privilégio ao longo do tempo de facto acompanhar. Todavia, reconheço nas palavras da minha colega, a deputada Mónica Ferro, que o Observatório tem pela frente desafios que são desafios muito difíceis, particularmente num tempo como o atual. E reconheço também, noutras palavras, de que o grande desafio é uma atuação mais ao nível da prevenção do que propriamente ao nível do modelo legislativo. E eu julgo que o Observatório nessa matéria poderá de facto ter um papel muito importante de tentar acompanhar a aplicação da legislação, não apenas da legislação, mas também das políticas públicas, perceber efetivamente o seu impacto e, portanto, a minha primeira pergunta vai exatamente neste sentido. Como é que o Observatório tem procurado acompanhar as medidas mais recentes que têm vindo a ser tomadas no quadro da violência doméstica, no que diz respeito à questão da autonomização e capacitação das vítimas e da questão da segurança. Portanto, falo das medidas que foram tomadas, por exemplo, ao nível de duas questões que para mim são gritantes na questão do agravamento da vitimização, que é a questão da dependência económica e da dependência habitacional. Foram tomadas duas medidas muito importantes na rede de municípios solidários e na questão dos centros de emprego, e que para de facto surtam efeito, lá está a ideia da prevenção, precisam de ser explicadas. O Observatório, nessa matéria, até pelo contacto que tem com as pessoas, até pela intervenção cívica que falou, e muito bem, porque eu acredito que de facto um Estado é tanto mais forte quanto mais forte for. Já alguém aqui disse, e eu nunca mais esqueci, porque é verdade, comungo desta ideia, um Estado é tanto mais forte quanto mais forte for a sua sociedade civil, e de facto o Observatório poderá ter nesta matéria um papel muito importante, aliando a ciência a uma intervenção do ponto de vista científico ou uma intervenção de facto cívica, porque a prevenção é exatamente o garantir uma coordenação e uma complementariedade das várias intervenções aos vários níveis, no nível local, nacional e internacional. Aliás, como também bem referiu na sua intervenção inicial, o papel que o Observatório tem procurado ter também ao nível internacional. E, portanto, primeiro, esta é a minha primeira pergunta, que se centra na questão da violência doméstica. Depois, mas centrada nas mulheres, mas ainda nesta questão, não resisto, Sr. Professor, a fazer-lhe uma outra pergunta, que é algo que bate numa das minhas maiores preocupações, que tem a ver exatamente com a proteção das crianças, que são também elas vítimas de violência doméstica, seja como vítimas diretas, seja como, e até tenho alguma dificuldade em dizer indiretas, porque são sempre diretas, mas seja como alvo das ditas agressões físicas, seja como alvo de agressões psicológicas, seja como meras testemunhas das agressões que são praticadas em casa. Esta é, para mim, uma questão extremamente importante e que, de facto, deverá merecer, da parte das instituições que têm no seu objeto social essa possibilidade, a devida atenção, para que neste campo o legislador, munido de dados e dados rigorosos, possa efetivamente atuar. Porque esta é uma matéria que começa a ser muito discutida, que a mim me levanta grande preocupação, mas ao mesmo tempo muitas dúvidas, e que eu acho que deverá exigir um estudo rigoroso para que de facto não haja uma medida que, enfim, por muito bem intencionada que seja, na verdade não vai ser eficaz. Depois, uma última pergunta tem a ver também com uma outra questão que eu tenho vindo a acompanhar e que me suscita
há alguma preocupação, que é a questão do género e da idade. A vários níveis, não apenas no que diz respeito à questão da discriminação, do tal termo que eu tenho alguma dificuldade em incorporar, mas enfim é o que é, o tal dito idadismo, a discriminação que hoje em dia se sente cada vez mais forte em relação às pessoas, aos ditos idosos, à definição do que se deve entender ou não por idoso e à forma como acaba por se reproduzir de forma mais forte em relação às mulheres do que em relação aos homens, porque todos nós sabemos que nestas questões de género também ao longo do ciclo da vida vai havendo uma intensificação da forma como a discriminação se produz e também ela se produz ao nível das mulheres idosas. Portanto, perguntar-lhe a este nível se o Observatório tem olhado para esta questão e o que é que tem vindo a ser feito ou se procura vir a fazer, qual é que é a atuação que efetivamente nós podemos ter e como é que podemos refletir estas preocupações, não apenas no campo da justiça, claramente ou social, da discriminação, mas a outros níveis, porque o género implica transversalidade de políticas. As políticas públicas têm que ser transversais. E aqui temos matérias que, a meu ver, são extremamente importantes, por exemplo, de serem refletidas no quadro da saúde. Todos nós sabemos que a esperança média de vida é superior, no caso das mulheres, em relação aos homens, 5 anos, o que é bastante, se fizermos um estudo, o Sr. Professor nessa área saberá e sabe muito mais do que eu, e eu acho que deve haver uma atuação preventiva a esse nível, principalmente tendo em conta a maior ou menor prevalência de doenças no que diz respeito a homens ou mulheres. Existem estudos, não sei se rigorosos ou não nesta matéria, não se trata propriamente da minha área, mas acho que deveríamos investir, gostaria de ter a sua opinião, e esses estudos refletem que os homens têm maior prevalência de mortes de doença aguda, ao contrário das mulheres que têm doença crónica. Ora, isso obviamente que implica, ou deveria implicar, uma atuação do ponto de vista do Ministério da Saúde ao nível, por exemplo, da prevenção, aliás até por uma questão de otimização, porque todos nós sabemos que existe depois uma necessidade acrescida do Estado ao nível dos medicamentos e, portanto, perguntar-lhe exatamente para garantir a tal dita qualidade de vida, porque obviamente que a idade não deve ser sinónimo, muito pelo contrário, nós devemos encarar a questão da idade numa perspectiva de desenvolvimento e, portanto, é exatamente nessa perspectiva de desenvolvimento que eu acho, novamente, numa perspectiva de género, tal poderia ser um enfoque importante que parte essencialmente de estudos no campo da sociologia para que possam depois ser importados para as políticas públicas. Já me alarguei muito, mas enfim, peço desculpa por isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado do PS, Pedro Delgado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao Sr. Professor a extensa e sempre extremamente relevante informação que nos transmitiu hoje. Enfim, muitas das questões fundamentais já foram colocadas pelas minhas colegas. Queria só colocar uma questão a propósito do enquadramento do Observatório, quer na execução das políticas públicas nesta matéria, quer mesmo enquanto elemento de concretização daquilo que o próprio plano, enfim, na versão atual, mas também, enfim, já é um elemento que vem de trás, de concretização de um Observatório público para fazer esse exercício. Portanto, em que medida é que o Observatório contribui e poderá continuar a contribuir nessa linha para a definição, nomeadamente em articulação com a SIG e na concretização desse objetivo traçado pela SIG, e, portanto, qual é o ponto de situação em relação a essa matéria, uma vez que, de facto, ao nível das boas práticas, ao nível do seu reconhecimento internacional, seguramente temos aqui um dos líderes, não só no plano nacional, mas também à escala internacional e, portanto, também saber como é que ele pode integrar-se na estratégia. Enfim, de alguma maneira, ainda ao encontro também da pergunta da Sra. Deputada Mónica Ferro, ou seja, como é que também nós aqui na Assembleia podemos beneficiar mais do trabalho do Observatório e contribuir mais para que ele possa desenvolver as suas atividades, até porque nas múltiplas instâncias em que a Assembleia se desdobra nestas áreas, seja através da subcomissão, seja através do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento e de outras iniciativas, há de facto elementos em que podemos às vezes alimentar o trabalho. Recordo que recebemos a relatora da OSCE para o tráfico de seres humanos, por exemplo, enfim, no quadro das suas visitas a Portugal também nos deu contributos importantes e acho que às vezes a interconexão entre as diversas entidades falha e isso depois também dificulta o trabalho. Era só isto. Muito
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu também não resisto de colocar uma questão, agora depois dos meus colegas terem sido já muito abrangentes nas questões que colocaram, mas há uma área que eu penso que seria muito importante percebermos como é que a investigação está a abordá-la, tanto mais que é uma área central no quarto PNI também e no quarto Plano Nacional contra a Violência Doméstica, plano esse ao qual o Sr. Professor não é alheio, porque muitos contributos deu para a sua elaboração e que tem a ver com as questões preventivas. Dizemos nós que se tivermos uma sociedade onde a igualdade de género se afirme de uma forma muito dominante, não haverá espaço para a violência de género. Portanto, neste quadro, e o plano aponta a necessidade de se prevenir pela construção de novas masculinidades e de novas feminilidades, na linha de muitos dos estudos de um sociólogo que eu também gosto muito e que tenho lido muito na minha qualidade também de investigadora da violência de género, que é o António Giddens, que nos fala de que os homens hoje, inclusivamente, estão a viver momentos muito difíceis, aqueles que designa de problemática masculinidade, dado que são confrontados neste quadro das relações afetivas com a necessidade de alterar comportamentos e de assumir fragilidades que tiveram que encobrir ao longo destas relações de género, onde a posse e o domínio era a regra de jogo de uma atitude masculina e que num quadro de emancipação dos próprios homens, mas também das mulheres, essas masculinidades terão que ser alteradas no sentido de deixar emergir as fragilidades que são outras formas de força. Eu gostava de perceber neste quadro, Sr. Professor, que estudos é que o Observatório tem feito, até na linha da ligação, eventualmente, ao plano, não propriamente apenas da SIG, mas do trabalho que muitas organizações não governamentais também estão a desenvolver, através dos apoios do POPH, que foram disponibilizados ao nível de candidaturas dos projetos, para que elas desenvolvam os seus trabalhos, sobretudo nas escolas, de construir com os jovens estas novas atitudes e a este nível também, como é que o Observatório Europeu da Igualdade de Género, do qual o Sr. Professor é perito, pega nestas novas temáticas de prevenção ao nível da violência de género? Portanto, temos aqui um conjunto de questões e eu agora passava-lhe a palavra para as respostas que entender oportunas. Muito obrigado. São de facto, ou é de facto um conjunto muito amplo e diverso de questões, algumas mais próximas da intervenção e da cidadania, outras mais próximas da academia pura e dura, não é? Bom, vou procurar, eu vou tentar seguir, enfim, as questões e as intervenções das senhoras deputadas e do senhor deputado. Se alguma questão me falhar, por favor, não hesitem em recolocá-la. Bom, começando pela questão do quadro legal. Eu penso que, de facto, o Portugal hoje ainda pode melhorar. No que diz respeito ao quadro legal, pode sempre melhorar. Mas, no conjunto dos países europeus, tem, de facto, um quadro legal que é seguramente dos mais avançados. E tem sido, enfim, o resultado de uma ação de mais de uma década, de algumas décadas. Eu recordo a lei de 91, não é? Que foi uma das leis pioneiras na sinalização justamente de vários atos e várias dimensões da violência contra as mulheres. Aliás, o inquérito de 95, de algum modo, procura dar resposta e perceber um pouco. Foi a primeira auscultação para tentar perceber, 4 anos depois, digamos lá, da lei, onde é que a sociedade estava, não é? Onde é que o país estava, no que dizia respeito à violência contra as mulheres, e realmente os resultados foram fundamentais para perceber que a situação era bastante má. Era bastante má, apesar do esforço que estava a ser feito, indiscutivelmente, que era bastante má, e que havia que intervir de uma forma rápida, de uma forma eficaz e de uma forma precisa. Não é? Nomeadamente, tornando o fenómeno mais visível. Não é? Foi um dos grandes desafios. Menos de 1% das vítimas participavam às polícias, ou os casos chegavam aos tribunais, e muitos destes atos já eram penalizados desde 91, não é? E a maior parte destes atos ocorriam de facto no espaço da casa-família, ou seja, portanto, encobertos, muito difíceis de detectar. Portanto, todo o trabalho era claramente para
de facto dar visibilidade, apoiar evidentemente as vítimas, intervir a esse nível, combatê-lo e ajudar de facto a que ele tivesse visibilidade e que pudesse chegar às polícias e aos tribunais. Muito tem sido feito de facto nestes últimos anos, há que o reconhecer, e penso que neste momento no quadro europeu Portugal não é seguramente um dos países mais atrasados, de todo em todo, pelo contrário. Conheço relativamente bem as instituições europeias e as várias redes europeias e não tenho dúvidas em afirmar isto. O problema é, de facto, como a senhora deputada disse, depois aplicar as leis. Isto no quadro meramente legal. E aqui, de facto, ainda há um trabalho longo a fazer, não é? Na aplicação das leis, nomeadamente em relação à magistratura. Não é? Há aqui todo um trabalho, tem-se feito, tem havido várias ações junto dos magistrados, eu próprio tenho participado regularmente, quase todos os anos participo no SES na formação dos magistrados, não é? Mas reconheço que de facto ainda há um trabalho aqui importante a fazer. Eu penso que o quadro legal e a intervenção num ponto de vista policial, mesmo que com melhorias que se podem efetivamente fazer, e há algumas que são fundamentais, penso que as linhas gerais estão mais ou menos definidas, não é? O grande desafio, de facto, neste momento é ao nível da prevenção. Mas ao nível da prevenção não significa deixar de fazer o resto. Quer dizer que, além do resto, além do quadro legal, além da intervenção policial, além da proteção das vítimas, que é absolutamente fundamental, não é? Além do próprio empoderamento das vítimas, é um aspecto absolutamente fundamental, há que intervir ao nível da prevenção. E esta é uma questão crucial. E resulta de uma conclusão que os próprios estudos nos deram. É que nós estávamos perante um fenómeno que não é conjuntural e, portanto, algumas políticas públicas, mesmo que eficazes, né, imediatas, não produzem só por si resultado, produzem algum resultado em relação a algumas situações. Na proteção das vítimas, agir em relação às situações de risco de vida, há muitas destas mulheres que têm risco de vida, não é? Mas, como o fenómeno é estrutural, não é conjuntural, é estrutural, porque assenta, os seus pilares assentam, de facto, nas tais masculinidades e feminilidades que falava a senhora deputada, nas desigualdades de género, a sua transformação é uma transformação de gerações. Não é? De gerações. E daí a importância absolutamente fundamental em relação às causas da violência. Tentar perceber quais são as causas e como é que dentro de cada um dos atores sociais, perdoem-me esta expressão, enfim, das pessoas, rapazes, raparigas, homens e mulheres, como é que desde criança todos estes mecanismos se vão construindo e se vão inscrevendo. A nossa área de trabalho, uma das nossas áreas de trabalho prioritária neste momento, continuando a recolher os dados das estatísticas, etc. Bom, isto, não perdemos nada, é justamente tentar perceber as causas e, nomeadamente, como é que se formam os mecanismos que se constroem as identidades de género nos rapazes e nas raparigas, de maneira a que, mais tarde, potencialmente elas possam ser vítimas, num caso, ou possam ser agressoras. Uma das teses de doutoramento que está a acabar neste momento da Luísa de Cereja está, de facto, a trabalhar neste domínio, particularmente ao nível da inscrição ao nível dos sentimentos e das emoções. Ou seja, numa perspectiva interdisciplinar, com outras áreas científicas, enfim, não é só a sociologia, estamos a trabalhar com a psicologia, com as próprias neurociências. É uma ousadia um bocadinho grande, não gostaria de falar para já muito sobre isto, mas estamos a trabalhar e, de facto, no sentido de tentar perceber como é que, desde criança, se aprende a ser homem de uma certa forma, que potencialmente o vai transformar, portanto, em agressor, ou mulher de uma certa forma, que potencialmente a pode transformar, efetivamente, portanto, numa vítima. Ora, intervir a este nível em termos da prevenção é, obviamente, intervir sobre os adultos, particularmente em relação às vítimas. Eu tenho uma perspectiva muito particular em relação aos agressores, enfim, mas se calhar não vale a pena discuti-la agora, mas sobretudo em relação às gerações futuras. Perdoem-me um salto, enfim, talvez não seguindo completamente
enfim, a ordem das intervenções, mas, Sra. Deputada, a gente falava justamente na questão realmente das crianças. É uma questão absolutamente fundamental, porque as crianças, e isso, os resultados dos nossos estudos têm-nos mostrado isso, as crianças, elas são vítimas, mas são simultaneamente agentes reprodutoras da própria violência. Porque é no contexto da socialização primária, nomeadamente da família, que se começam a construir estas identidades. Obviamente que elas podem desfazer mais tarde, ou se pode tentar desfazê-las mais tarde, mas é sempre um desfazer de qualquer coisa que já está feita, não é? E nós hoje sabemos, estamos a tentar aprofundar, enfim, o conhecimento a este nível, mas já sabemos que há diferenças em relação aos rapazes e às raparigas. Não é? Ou seja, há uma maior probabilidade de os rapazes que são, enfim, educados num contexto de violência poderem vir a ser agressores e das raparigas poderem vir a ser vítimas. Precisamos de mais meios, nomeadamente financeiros, para continuar estas investigações, até porque isto implica um trabalho muito próximo, por exemplo, com a psicologia, implica, por exemplo, a construção do corte, para podermos seguir depois, portanto, as pessoas. Isto requer, de facto, meios financeiros em termos de projetos, mas de facto, há alguns estudos preliminares que nós neste momento temos apontam claramente nesse sentido. E o fenómeno é mais ou menos desse tipo, ou seja, é ao nível de uma relativa naturalização da violência, não é? Que faz com que a rapariga potencialmente possa ser, portanto, vítima e o rapaz potencialmente, neste contexto, digamos, da construção de um determinado tipo de masculinidade, possa ser a vítima. Mas é preciso perceber melhor os mecanismos e perceber, inclusivamente, algumas transformações. Parece-nos a nós, mas como digo, de facto, são trabalhos ainda muito iniciais, que há aqui diferenciações de um ponto de vista sociocultural, portanto isto não pode ser generalizado a toda a população portuguesa, mas realmente há que perceber, de facto, esses mecanismos também desse ponto de vista, em termos das consequências sobre as crianças desta mesma violência. A questão da parentalidade é fundamental, de facto. A questão da parentalidade é fundamental. A questão da parentalidade, ou seja, é através das relações parentais e do investimento social que se faz dessa parentalidade de um ponto de vista de género e de um ponto de vista das relações de poder, que depois muitas destas inscrições que eu falava há pouco relativamente às crianças, em termos da socialização primária, se começa a fazer. Não é? E, portanto, há, se calhar, todo um trabalho, não é? De longa duração, de transformação profunda da forma, um novo olhar sobre a forma como educar. Ou educar em relação à questão das novas masculinidades e feminilidades. Parece que as anteriores masculinidades e feminilidades, todos os resultados nos mostram, têm permitem construção de identidades, não é? Mas, no que diz respeito à violência, têm produzido resultados não muito bons, pelo contrário, não é? Há que equacionar tudo isso, há que construir masculinidades que não se estruturem a partir de lógicas de poder, por exemplo, não é? A partir de lógicas sexistas, muitas delas, não é? Estigmatizantes, não é? E que em múltiplas dimensões depois emergem normalmente nas situações de crise, curiosamente. Ou seja, estes mecanismos de inscrição destas entidades é nas situações de crise que efetivamente emergem. O Sr. Deputado há pouco falava no Giddens, não é? Realmente essa é a grande questão, não é? É porque para um homem que foi socializado, não é, a ser homem de uma determinada maneira, não é, se lhe retiram os mecanismos de poder em que assenta essa mesma masculinidade, tiram-lhe o tapete. Não é? Ele perde a sua identidade. E muitas das ações de violência ocorrem exatamente nestes contextos.
não é? Nos contextos da percepção por parte do agressor de que está a perder, efetivamente, o controlo da situação, ou seja, o poder, efetivamente, da situação. Porque socialmente ele foi investido justamente nessa perspectiva, na perspectiva de controlar, efetivamente, a situação e controlar, obviamente, fundamentalmente, a mulher. Desafios de um observatório desta natureza são enormes. Gerir este observatório faço com enorme prazer, porque é claramente um espaço onde eu posso fazer a articulação entre a componente cívica e a componente científica, como já aqui referir, mas é um desafio enorme. Para já é absolutamente fundamental tê-lo atualizado. E muitas vezes tê-lo atualizado implica trabalhar com dados que não são nossos, que nós não podemos construir, temos que ir buscar ao outro lado. E nem sempre as outras instituições nos disponibilizam os dados como nós gostaríamos. Por exemplo, gostaríamos muito de ter dados dos tribunais, por exemplo, em relação à questão dos homicídios. E não temos. Gostaríamos muito de ter os dados da PSP, GNR do MAI, desagregados ao nível, por exemplo, da freguesia, ou mesmo desagregados, processo a processo, como, em termos nacionais, evidentemente, como, por exemplo, enfim, nos foi facultado, nos estudos que fizemos em 1990, com os dados da Polícia Judiciária. Não é? E porque nos permite trabalhar a informação de outra forma. Neste momento, no trabalho que estamos a fazer com a Câmara Municipal de Lisboa para o plano concelhio, obviamente que se quer intervir a nível concelhio tem que se desagregar pelo menos ao nível da freguesia. E agora como é que encontramos dados ao nível da freguesia? Não é? Portanto, ou seja, muitas vezes lutamos com esta dificuldade, com dificuldades que são muito difíceis de facto de superar. Algumas delas seriam fáceis de superar se nós tivéssemos recursos financeiros mais dilatados, mais amplos, mas nem sempre acontece. Enfim, conseguimos manter a estrutura de funcionamento da equipa com o dinheiro da universidade, mas de facto dá para funcionar, digamos lá, portanto, para a equipa trabalhar, não é? Temos instalações, temos os equipamentos, etc., mas para realizar novos estudos só os podemos realizar com fundos, evidentemente, ou de concursos da FCT, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Estamos agora a concorrer e irei depois à mutilação genital feminina, justamente há uma call justamente sobre a mutilação genital feminina, o concurso do Brasil, enfim, e outro, nós vamos onde podemos, efetivamente, para obter financiamento para suportar justamente estes estudos, porque obviamente não temos dinheiro para tudo. Obviamente que, para além desta monitorização, desta atualização da informação, e porque não queremos que seja meramente um repositório, ainda que deva ser um repositório também, não é? Portanto, o Observatório também deve ser um repositório, pelo menos onde estão as informações fundamentais relativas, digamos, ao fenómeno que nós pretendemos observar e estudar. Obviamente que o nosso grande objetivo é produzir conhecimento. Não é? Ou seja, trabalhar esses dados e produzir conhecimento a partir daí. E produzir conhecimento que seja um conhecimento que nos pareça, em termos da política científica do Observatório, não é? E em termos da política nacional, que nos pareça a nós que são as grandes linhas por onde se deve investigar. Ou seja, nós achamos que o modus operandi tem que ser científico, mas a orientação tem que ser uma orientação política no sentido de percebermos para onde é que vamos caminhar. Não é? E, de facto, neste momento, creio que as nossas duas grandes prioridades, eu acho que eu posso afirmar deste modo, porque nós estamos a preparar uma candidatura a uma Cost Action em setembro, no quadro europeu, com mais 8 parceiros, portanto, europeus, justamente sobre isto, exatamente sobre isto, não é? Que é criar, ainda que isto, digamos lá, num quadro comparativo, digamos lá, em termos europeus, que é justamente tentar produzir conhecimento de natureza científica sobre justamente as causas do fenómeno e as consequências e o modo como as políticas têm estado a ser aplicadas. De facto, essa é uma questão absolutamente fundamental.
Isso implica também a existência de meios para poder fazer esse tipo de monitorização e esse tipo de avaliação, não é? No âmbito das atividades, nós temos colaborado, enfim, estreitamente com várias instituições, por exemplo, o terceiro plano nacional, colaboramos justamente na avaliação do terceiro plano nacional, antes da produção, evidentemente, do quarto plano nacional. O mesmo se passa relativamente aos Açores, o mesmo se passa em relação a outras instâncias, entidades, portanto, internacionais, mas, evidentemente, que a realização destes trabalhos de avaliação da aplicação das políticas implica também, mais uma vez, recursos financeiros que nem sempre, digamos lá, enfim, os temos. Quem sabe não poderá ser essa uma linha, digamos lá, também de colaboração, não sei, com a Assembleia, no sentido de ajudar, digamos lá, a facilitar, enfim, algum trabalho neste domínio. A questão da mutilação genital feminina é uma questão muito polémica. A Sra. Deputada, aliás, colocou, digamos lá, o ponto, um dos pontos, digamos lá, o dedo na ferida. É evidente que eu não estou nada de acordo com a entrevista, que eu não vi, de facto, com esse comentário, obviamente. Até porque a mutilação genital feminina, que tem, indiscutivelmente, uma componente sociocultural, há que o admitir, se inscreve num contexto mais amplo dos direitos humanos. Isto é como o direito à vida, não é? Isto é como isto é a questão do homicídio, não é? Se houver uma determinada cultura que começa a matar as pessoas, não vamos dizer é normal. Bom, quer dizer, ou seja, não estou efetivamente de acordo, digamos lá, com essa perspectiva. A mutilação genital feminina tem tido, digamos lá, a sua relevância ao nível da agenda política, tem tido movimentos diferentes nos últimos anos. Não é? Houve um período inicialmente em que foi uma espécie, digamos lá, de contacto entre duas civilizações, uma europeia e outra não europeia, neste caso fundamentalmente muçulmana, ou enfim, pelo menos alguns vetores dentro da muçulmana, e portanto emergiu esta estranheza em relação a uma prática, não é, que chocava claramente, enfim, os direitos humanos, a Convenção dos Direitos Humanos, e portanto surgiram vários trabalhos, ou a tentativa de realizar alguns trabalhos para conhecer, portanto, este tipo de fenómeno, muito difícil, é muito difícil, não é? Entre outras razões, porque nos países enfim, africanos, aí nós há estimativas, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, como certamente a Sra. Deputada sabe, justamente das prevalências. Não é? Isto está uniformizado, enfim, há vários estudos. Eu tenho seguido isso, enfim, mais ou menos, com alguma regularidade no Instituto Europeu da Igualdade de Género. Há cerca de um mês, simplesmente, um elemento da direção, a doutora Gurrita, fez justamente a apresentação do resultado do Instituto Europeu, portanto, neste domínio. A grande questão, uma das grandes questões, digamos lá, da mutilação genital feminina é que conhece-se pouco, é encoberta, é de algum modo protegida pelas comunidades locais e normalmente portanto, não se faz no país, digamos, de imigração. Ou seja, as mulheres que estão em Portugal não fazem, portanto, em Portugal. Normalmente vão fazer à Guiné ou vão fazer, portanto, a outros países. Há aqui várias dimensões. Há as mulheres que já fizeram, há as raparigas que estão em risco, não é? Que é outro fenómeno também. Nós estamos a candidatar, portanto eu não vou avançar muito, vamos terminar hoje às 5 horas, fechar a nossa candidatura, mas digamos lá, que envolve várias instâncias, portanto é um fenómeno que não pode ser analisado só de um ponto de vista sociológico, não é? Tem uma componente muito forte ao nível das questões de género, evidentemente, ao nível da saúde, ao nível da sexologia, ao nível da antropologia, etc, etc. Tem múltiplas componentes e é de facto um fenómeno que ultimamente voltou, digamos lá, quando digo ultimamente, no último ano particularmente, nomeadamente do Instituto Europeu da Igualdade de Género, voltou, digamos lá, a ter alguma visibilidade. O que sabemos é que nos países de facto africanos
eu não tenho aqui as percentagens, mas nós estamos, está tudo calculado, a prevalência é de facto muito elevada. Nos países europeus varia em função dos imigrantes, não é? Mas, por exemplo, ainda se sabe muito pouco se todas as mulheres imigrantes, primeiramente as guineenses, fazem ou não fazem. Não é? E sabe-se pouco, por exemplo, se, esse é um dos nossos objetivos na proposta, sabe-se pouco, por exemplo, se o facto de não se estar na Guiné é um fator que agrava ou que, digamos lá, facilita. Não é? Pode ter os dois efeitos, dependendo dos contextos, digamos lá, socioculturais e dos mecanismos de controle de um ponto de vista sociocultural. Portanto, sabe-se ainda pouco em relação a isso. Mas de facto, começam a existir algumas propostas a esse nível. Há alguns estudos europeus, estudos da prevalência, há nomeadamente um do Reino Unido, que foi publicado ainda há pouco tempo, há um de Itália também. Enfim, a Hungria, curiosamente, também tem algum trabalho a esse nível. Portanto, há vários países europeus, portanto, que têm trabalhos a esse nível, mas é algo que tem vindo, no último ano, a ser colocado novamente na agenda política. Penso que algumas das questões que a Sra. Deputada Teresa Anjinho colocou, eu já suponho que respondi, nomeadamente em relação às causas, à questão do acompanhamento das políticas públicas. Eu penso que é absolutamente fundamental e, obviamente, que o Observatório está completamente disponível, mas completamente disponível, tentando, inclusive, ultrapassar algumas das suas limitações materiais para apoiar a Assembleia da República naquilo que achar conveniente em termos, justamente, de reflexão, da realização de estudos, enfim, da avaliação, portanto, de políticas, etc, etc. Estamos completamente disponíveis para apoiar. Aliás, essa é, de facto, uma das nossas grandes missões. Não é? É colaborar com as várias entidades e, evidentemente, que a Assembleia da República está certamente em primeiro lugar, ONGs, etc., que intervêm neste domínio. A questão das crianças. A questão das crianças é absolutamente fundamental. Houve uma primeira definição de violência doméstica que me deixou muito desconfortável. Foi de 2000-2001, e que considerava que a violência doméstica era a violência contra as mulheres, mas a violência contra as crianças, mas a violência contra os idosos, não é? Contra as pessoas idosas. Deixou-me muito desconfortável, porque parece que as crianças não eram rapazes e raparigas e os idosos e as idosas são homens e mulheres, não é? Felizmente, o quarto plano já corrigiu, portanto, essa definição. E realmente, de facto, o que nós constatamos, como eu disse há pouco, é que as crianças, elas próprias, elas são vítimas, no âmbito da violência doméstica, de uma violência que tem a ver com as relações parentais, relações de poder em termos parentais, e essa, de facto, muitas vezes é possível isolar, enfim, ela está sempre em interação, mas de um ponto de vista científico é possível isolar relativamente em termos de análise naquilo que ela tem de mais característico em termos de relações de poder em termos parentais, não é? Uma relação de pais-filhos, não é? E pode ser tanto pai como mãe, exatamente, portanto aqui não tem propriamente uma componente de género, mas tem também uma componente de género. Ou seja, a criança também, ela própria, é vítima, não só de um ponto de vista, muitas vezes, da própria violência física, a rapariga pode fazer umas coisas e o rapaz não pode fazer, e que, em consequência disso, é castigada, digamos lá, portanto, fisicamente, não é? Como de um ponto de vista simbólico, não é? É no quadro, justamente, da família, o nível de uma violência simbólica que ela vai aprender ou vai ser socializada, inscrita, não é? A ser rapaz, a ser homem e a ser mulher. Costumo utilizar uma expressão que se calhar não é muito científica, não é? Se calhar é mais da banda desenhada, é que todos nós caímos no caldeirão, não é? De facto, e que tem a ver justamente com esses mecanismos de socialização primária. A questão dos idosos é de facto, como disse a Sra. Deputada, uma questão também extremamente importante. E eles têm, de facto, género. Eles têm género. E nós temos alguns trabalhos que apontam claramente nesse sentido. Não é?
mas que gostaríamos de desenvolver. Os trabalhos com as crianças e com os idosos são trabalhos que nós gostaríamos de desenvolver. Esperamos conseguir meios financeiros para poder, portanto, ampliar, digamos lá, e desenvolver estes trabalhos. Por exemplo, no inquérito que nós fizemos, que é um inquérito estatisticamente representativo a homens e mulheres também na região autónoma dos Açores, foi feito em 2008, aliás, foi o primeiro inquérito que foi feito na região autónoma dos Açores e que deu origem ao plano regional. Nós fizemos essa análise comparativa, ou seja, pegamos nos homens com mais de 65 anos e as mulheres mais de 65 anos e fomos ver qual era a probabilidade, não é? Calcular a probabilidade dos homens e das mulheres serem vítimas de violência. E verificamos, não é, que as mulheres, como acontecia efetivamente, portanto, noutros escalões etários, as mulheres tinham uma maior probabilidade também, digamos lá, nos idosos de serem vítimas quando comparados com os homens. Houve um estudo que nós fizemos no âmbito, digamos lá, de um outro trabalho que fizemos sobre os dados das participações às polícias, PSP e GNR, no âmbito dos dados do MAI, e a conclusão foi mais ou menos semelhante também. Eu não sei se respondi a todas as questões da Sra. Deputada Teresa Anjinho, mas se houver mais alguma questão, por favor. Sr. Deputado Pedro Delgado, muito obrigado também pelas suas palavras, amáveis palavras. Há de facto, este observatório tem características muito particulares, não é? Como eu já referi há pouco, que é um observatório científico, depende da universidade, tem uma estrutura, digamos lá, que foi preciso organizar, um quadro orgânico, se quiserem, completamente, digamos lá, estruturado em função de critérios de investigação científicos e com, evidentemente, as balizas do que é possível numa universidade, não é? Agora, este observatório, eu defendo desde há muito tempo que todos ganham se existirem observatórios, digamos lá, deste nível. O que não impede que em determinados países existam outros observatórios. Não é? Às vezes até proliferam. Em alguns países não existe nenhum, digamos lá, nenhum observatório, por exemplo, de nível governamental, não é? Noutros países existem vários. Em Espanha tem 3, pelo menos, não é? E que nem sempre é fácil depois compatibilizar. Um observatório ou uma outra entidade, digamos lá, que tenha uma articulação, tenha uma conotação, que tenha uma estrutura orgânica dependente, seja de uma ONG, como o caso acontece no MAR em relação ao Observatório do Homicídio, seja, digamos lá, numa estrutura que é mais do que um observatório, que é o Sistema Integrado de Informação e Conhecimento da Igualdade de Género, da SIG, não é? São, digamos lá, estruturas com características diferentes. Eu penso que aquela digamos lá, que tem se calhar uma ambição mais ampla deste ponto de vista é este Sistema Integrado de Informação e Conhecimento da Igualdade de Género. Eu acho que pela sua importância valeria a pena se calhar deixar aqui 2 ou 3 notas. Como digo, de facto, eu conheço bem porque eu estou na sua origem, não é? Ou seja, liderei a equipa científica, não é? Que o construiu ao longo, enfim, de 3 etapas, de três fases, e que o entregou depois, não é? À SIG, não é? Para o gerir e para, enfim, a partir daí e para criar o quadro orgânico que ache absolutamente necessário em função dos seus próprios meios para lhe dar efetivamente continuidade. Foi um grande desafio, como disse, este observatório, ou este sistema integrado. A questão da designação às vezes é um pouco irrelevante. A primeira designação da proposta de 2000 era de uma base de dados, não é? Eu nem sei. Exatamente. Eu suponho que até tenho aqui, se eu tiver até posso mostrar, não sei, daqui não. Só, peço desculpa, isto tem a sua lentidão. Ok. Não, isto é outra coisa. Bom,
Bom, mas eu posso, depois, enfim, bom. Tenho aqui, suponho aqui, a designação. Não tenho. Era uma base de dados, a designação à época era uma base de dados, só um segundo. Não, era banco de dados sobre a violência doméstica, a conciliação da vida familiar e profissional e a discriminação das minorias étnicas. Era assim que se designava em 2000. Né? Sistema de recolha, tratamento e análise de dados. Bom, este processo depois ficou parado, não é? E foi retomado num concurso público em 2007, 2008, suponho eu, foi retomado um concurso público bastante disputado, ao qual nós concorremos, com uma equipa muito ampla. Enfim, só para dar uma breve nota, digamos lá, deste trabalho. Eu acho que tenho até aqui, tenho aqui a equipa. Bom, exatamente. A equipa foi liderada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, integrou investigadores de todas as faculdades da Universidade Nova de Lisboa, portanto, mais uma vez, foi, em primeiro lugar, um projeto liderado pela Universidade Nova de Lisboa, mas nós achávamos que a ambição deste sistema é muito mais ampla que a violência, onde, porventura, nós poderemos ser, de facto, especialistas e, portanto, era necessário o concurso e a colaboração de muito mais entidades. À época existia um protocolo entre as 3 universidades públicas de Lisboa, portanto a Universidade Nova, a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade de Lisboa propriamente dita, não é? A clássica, não é? E no âmbito desse protocolo, na equipa participaram justamente investigadores dessas mesmas universidades. Da Universidade de Lisboa, enfim, algumas pessoas até conhecidas, bastante conhecidas, a professora Karen Noel, portanto, do ICS, com a sua equipa, da técnica foram fundamentalmente, enfim, investigadores e investigadoras do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão, ou seja, a proposta foi uma proposta liderada pela Universidade Nova, mas realmente que contou com a colaboração e com a participação de investigadores, não é? Das 3 universidades de Lisboa. Além destes, mas aí de facto de uma forma um pouco mais avulsa, se me permitem a expressão, contou também com a colaboração de investigadores da Universidade do Minho, o professor Manuel Carlos Silva, por exemplo, da Universidade do Porto e mesmo do ISCTE, que não esteve na proposta inicial, portanto, enquanto instituição, mas que também, digamos lá, houve um investigador, portanto, que colaborou. Este projeto desenvolveu-se em 3 etapas. Numa primeira etapa, que decorreu fundamentalmente em 2009, foi o primeiro ano, aliás, enfim, já assinamos bastante tarde e, portanto, tivemos que fazer um esforço grande no sentido de tentar recuperar algum terreno. Era fundamentalmente desenhar o sistema, concebê-lo, desenhar a arquitetura, fazer a programação de software, fazer a instalação, portanto, física do hardware e começar-se a carregar, portanto, a informação. Na segunda etapa, portanto, este sistema é um sistema que é muito mais amplo que a violência de género. Não é? Isto abrange todos os domínios da igualdade, também a violência, naturalmente, mas não só. Portanto, todos os outros domínios deveriam estar abrangidos aqui, como foram efetivamente abrangidos nessa época. Havia, de facto, 3 grandes instrumentos referenciadores, que era o plano da igualdade, na altura era o terceiro, não é? Era o da violência doméstica e era o do tráfico. Portanto, eram os 3 grandes referenciais para a elaboração justamente deste sistema. Este sistema tinha e tem, portanto, porque ele foi feito, não é? Tem, digamos lá, uma parte visível, portanto, em termos públicos, mas tem depois uma parte de apoio à decisão
de acesso através de password, enfim, e que evidentemente que a entidade que gera o sistema, enfim, deverá utilizar como quiser, não é? Portanto, dando permissões aos parceiros que achar, portanto, mais conveniente. O ano seguinte, o ano 2010, foi um ano em que se continuou, portanto, a carregar o sistema, mas em que a SIG, à época, disse que, enfim, que se deveriam dar prioridade a algumas áreas. E em relação a essas áreas, dever-se-iam, enfim, produzir relatórios bastante desenvolvidos, à volta de, não tenho aqui o número exato, de 200 páginas, não é? Um trabalho muito extenso que foi feito em relação a várias dimensões. Foram produzidos vários relatórios sobre a igualdade e tomada de decisão na área política e na área económica. Não é? Continua a ser hoje o referencial, portanto, que tem estado a ser atualizado, mas o referencial, digamos lá, do estudo, portanto, a esse nível. A violência contra as mulheres doméstica e de género. Um outro sobre a inclusão e desenvolvimento social. Obviamente que nós na Universidade não tínhamos todas as competências e tivemos que ir ao ISEG, ao professor Pereirinha, que foi ele que coordenou, portanto, de um ponto de vista científico, portanto, este trabalho. Não é? Tráfico de seres humanos também foi, portanto, o professor Manuel Carlos Silva, portanto, da Universidade do Minho, que coordenou cientificamente o trabalho, foi um outro relatório, não é? Também, e depois um outro sobre educação, investigação, formação e cultura, desporto, média e publicidade. Portanto, isto, de facto, no segundo ano. Depois, no terceiro ano, houve ali, enfim, foi na altura em que mudou também a direção, portanto, da SIG, e toda a atividade, digamos lá, deste sistema foi no sentido de produzir informação. A SIG achou por bem alterar, digamos lá, a lógica destes relatórios, que eram muito extensos, não é? E passar, digamos lá, portanto, a boletins mais sintéticos com, portanto, um número mais reduzido de indicadores, sem ser, digamos lá, com uma informação, portanto, tão desenvolvida. Foram produzidos vários relatórios, não é? Que, aliás, ficaram online, portanto, eles foram colocados, portanto, online, não é? Sobre saúde, não é? Onde colaboraram também pessoas exteriores à Universidade, conciliação da vida pessoal e profissional, que foi orientado cientificamente pelo ICS, portanto, pela professora Karinoó, Ambiente e Território, que foi a professora Teresa Margarida Queiroz, justamente, também da Universidade de Lisboa. Portanto, esta lógica, digamos, da participação de todas as entidades continuou. Depois, enfim, a SIG, enfim, sugeriu, portanto, que se interrompesse esta atividade e nós concentramos todas as nossas atividades, portanto, a pôr, digamos lá, o sistema, portanto, a funcionar em pleno, e foram produzidos, para se ter uma ideia, por indicação da SIG e segundo, digamos lá, os critérios definidos pela SIG, 144, acabaram por ser mais, mas eram 144 indicadores de 10 áreas da igualdade, definidas pela SIG. E estes 144 indicadores é que seria uma espécie da cara, da folha de rosto, se quiserem, para se monitorizar, portanto, o fenómeno. Isso foi feito, foi instalado, foi colocado lá, população em família, educação, atividade económica, emprego e desemprego, tomada de decisão, saúde, inclusão e desenvolvimento social, violência, ambiente e território, desporto, conciliação entre vida pessoal e profissional. Tudo isso foi feito, foram lá colocados, portanto, esses 144 indicadores, com gráficos, com descrições, etc. Produziu-se, eu acho que até tenho aqui, se puder, enfim, já agora, um manual de conhecimento. Portanto, a ideia foi transferir tudo isto para a SIG, portanto, todo este trabalho, portanto, para a SIG, mas não lhes transferir só, enfim, o que está lá fisicamente, em termos de hardware, em termos de software, mas também o conhecimento para o poder gerir, portanto, e desenvolver no futuro, não é? Portanto, construímos um manual de conhecimento com várias componentes, obviamente com as componentes técnicas para o funcionamento do sistema, sobre a concepção tecnológica e informática do sistema, como é que as áreas de acesso, os procedimentos técnicos de manutenção da área pública, os procedimentos técnicos da área reservada, a tal área, digamos lá, que só seria acedida, portanto, através de permissões, através em termos de password, um conjunto de procedimentos científicos
sobre a crítica das fontes e validação dos dados, não é? Para que quem ficasse depois a trabalhar consigo, digamos lá, tivesse este background em termos de conhecimento, não é? Como é que devia trabalhar com os inquéritos à população, os tipos de amostra, formas de administração de questionários, dados administrativos, dados de estatísticas oficiais, não é? E ainda fizemos uma outra coisa que foi em relação a 144 indicadores, eu por acaso acho que tenho aqui, se me permitem, eu posso mostrar para ficarem com uma ideia. Isto são quase 200 páginas, portanto é muito. Deixem-me ver se eu consigo. Em relação... Como é que eu agora posso pôr isto? Bom, deve ser... se calhar não posso. No 100% não? Do 50%, não sei. Na percentagem em cima? Se calhar em cima. Eu peço desculpa porque... Ok, maior, ok. Bom... 144 indicadores em que, em relação a cada um dos indicadores, nós instruímos, de um ponto de vista de conhecimento, como é que se devia fazer. Qual era a fonte dos dados? Onde é que se iam buscar os dados? Em alguns casos era a fonte original, noutros casos não era. Quando não era a fonte original, onde é que era, portanto, onde é que eles estavam? Quando havia a fonte original, portanto, a indicação da fonte original. Quais eram os cálculos matemáticos e estatísticos que eram necessários, não é? Em alguns casos não é necessário, noutros é preciso fazer cálculos estatísticos. Nós indicávamos exatamente o que era preciso fazer. Qual era o tipo de processamento gráfico a realizar, a utilização do Excel. Enfim, acho que fomos até um pouco longe demais indicando as cores como que deveriam aparecer os gráficos, porque obviamente a questão das coisas era importante para a visibilidade, digamos lá, de determinados fenómenos, não é? Depois, observações que eram fundamentais do nosso ponto de vista em relação à maneira como interpretar esses resultados, para que um bom gráfico depois não fosse mal interpretado, e finalmente alguns dos conceitos que estavam subjacentes a cada um daqueles indicadores. Portanto, isto foi feito em 2002, isto é para dar uma resposta, enfim, se calhar estou-me a alongar, Sr. Deputado, se calhar estou-me a alongar um pouco mais, mas enfim, foi feito em 2012, portanto, este trabalho, digamos lá, de passagem, foi feita a formação dos técnicos da SIG, nesse sentido, e, portanto, o sistema passou completamente para a SIG. Nós, da nossa parte, disponibilizámos-nos, como continuamos disponíveis, portanto, para apoiar. Mantivemos, inclusive, até o final de 2012, uma equipa permanente na faculdade, justamente para responder a qualquer solicitação, portanto, imediata. Obviamente que não temos recurso para ter esta equipa, enfim, ad eterno, não é? Mas, evidentemente, estamos completamente disponíveis, isto para responder também a uma questão, já não me recordo, enfim, de uma senhora deputada, no sentido de qual a nossa disponibilidade, digamos lá, para colaborar, apoiar, completamente, enfim, sempre nesta dupla perspectiva de cidadania e rigor científico. Efetivamente, a este nível que nos situamos. Não sei se foi um pouco extenso, Sr. Deputado, mas enfim. Bom, finalmente, em relação à questão que a Sra. Deputada me colocou, a Sra. Deputada Elsa Paes, eu já fui abordando de algum modo, eu penso que essa é uma grande questão, mas desenvolver todo um trabalho ao nível da prevenção, em termos da construção das novas masculinidades e feminilidades, com o qual estou completamente de acordo, eu às vezes questiono-me se não temos que mudar a sociedade. Ou seja, se o desafio não é um desafio de facto muito ambicioso, mas é de facto um caminho absolutamente necessário. Estou completamente de acordo, porque enquanto esta questão não for encarada de frente, andaremos sempre a remediar e não propriamente a prevenir, como é aquilo que é efetivamente o nosso objetivo. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigada. Não sei se mais a Sra. Deputada Paula Cardoso chegou, entretanto, associou-se a nós e dava-lhe a palavra. É só uma adiantada da hora, mas não queria deixar de fazer faixa. Professor, pedir imensa desculpa, mas vim do Norte e fui apanhada naqueles maravilhosos bavares ali em Santarém. Isso é que é e mau, já trago ali uma prenda, fiquei com menos 120 euros e trago uma prendinha engraçada ali. e atrasei-me, portanto peço desculpa, peço imensa desculpa por este
por esta situação. Eu acabei por só ouvir esta última parte e suscitou-me de facto aqui, pronto, a vontade de deixar também como nota final o seguinte: agradeço as informações que nos prestou sobre este sistema integrado de informação e conhecimento e o que é que se passou e relatar as etapas. De facto, são informações que nos deixou, são importantes, uma vez que este assunto já foi por diversas vezes aflorado nesta Comissão, nas mais diversas circunstâncias. Os esclarecimentos que prestou são, de facto, úteis, mas nós não pautámos sempre por uma postura responsável em relação a estas matérias e entendo deixar já aqui patente a posição do Partido Social Democrata nesta área, que é a bem de esclarecer exatamente o que é que se passou e para que futuras plataformas e situações destas sejam tratadas como deve ser, ouvir de facto a outra parte, que acho que o princípio do contraditório é sempre um bom princípio, e para que o conhecimento seja abrangente, eu gostaria que depois, a requerimento do PSD, também fosse convocada a SIG no sentido de esclarecer exatamente esta matéria, uma vez que isto já foi aflorado por diversas vezes e penso que do parte do PSD e na postura que costumamos ter, gostamos de ouvir as duas partes. De qualquer das formas, agradeço imenso a colaboração e os esclarecimentos que aqui nos deixou. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu quero... Sr. Deputado Trasanjinho, peço imensa desculpa, não tinha visto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, Sr. Professor, esta questão do sistema de informação efetivamente foi abordado por diversas vezes. Eu acho que esta é uma plataforma que tem um potencial reconhecidíssimo, razão pela qual também foi contratualizado o seu desenho e a sua execução. Efetivamente, tanto quanto sei, porque aliás até tentei aceder à mesma, há de facto questões que estão associadas à sua execução. Muito obrigada por ter feito essa referência. Eu acho que, de facto, em nome do tal dito contraditório, eu, pela minha parte, em nome do CDS, efetivamente vou associar-me a este pedido expresso de ouvirmos a SIG, porque isso é que é efetivamente uma postura responsável, até por uma questão de gestão de dinheiros públicos, que é o que está aqui em causa, e não apenas de falarmos de questões que são questões abstratas. Não são questões abstratas, são questões concretas. Acho muito importante, julgo até que ficou mais ou menos acordado na última audição. Confesso que esta foi uma questão que sinceramente até tinha esquecido, mas ainda bem que fez referência, porque na última audição da Secretária de Estado julgo que esta foi uma das questões que esteve em cima da mesa e que deveria ter sido tido o seu acompanhamento e não teve. E de facto eu acho que tem todo o interesse da nossa parte apurar e pedir que a SIG também aqui compareça, não é, para nos informar sobre o estado da arte deste sistema, que eu acho que é extremamente relevante e estou certa que terá sido gerido da forma mais responsável da parte do Observatório. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu quero agradecer a disponibilidade do Sr. Professor para este conjunto vastíssimo de informação que nos deixou e que é seguramente muito importante, não só para a realização de trabalhos futuros sobre esta matéria, é um instrumento indispensável para que se continue a aprofundar o conhecimento, mas também, no que nos diz, sobretudo, respeito para a definição de políticas públicas, porque, como dissemos logo no início da audição, as políticas públicas que não se baseiam num conhecimento rigoroso sobre a realidade não serão também desenhadas no campo dos princípios que permitam resultados com muita eficácia. E, portanto, Sr. Professor, eu quero agradecer-lhe esta informação diversa e, sobretudo, também a perspectiva que nos deixou do estado da arte da investigação que Portugal tem feito relativamente aos outros países da União Europeia, que
também dá para permitir comparar, em termos legislativos, quais são os desafios que se nos colocam e quais são aqueles que já respondemos, inclusivamente a Convenção de Istambul vai também dar-nos conta de que a este nível o percurso feito é um percurso que a própria Convenção veio contemplar, e a esse nível haverá sempre adaptações a fazer, mas muitos dos desafios da Convenção já estavam a ser adotados por Portugal, e ainda bem, sinal de que as questões de combate e de prevenção à violência doméstica e à violência de género no nosso país têm assumido no passado e continuam a assumir no presente uma prioridade política que muito poderá contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Mais uma vez, agradecer-lhe a sua disponibilidade e também às senhoras e aos senhores deputados agradecer a vossa presença. Foi uma audição longa, mas seguramente muito importante. Passava a palavra então ao senhor professor para uma nota final. Não, só para dizer que realmente, de facto, é um grande prazer estar aqui nesta comissão e realmente completamente disponível, obviamente, para apoiar. A nossa área é uma área, em termos do Observatório Nacional da Violência e Género, é uma área que privilegia claramente as questões, digamos lá, da violência, portanto, não são todas as dimensões, digamos lá, da desigualdade. Temos trabalhado muito também sobre os processos de tomada de decisão na área política e na área económica e, portanto, nessas áreas estamos completamente disponíveis, não é? Sempre com a mesma postura, não é? Nós fazemos o nosso trabalho de um ponto de vista científico, não é? Os projetos, enfim, sejam os quais forem, nomeadamente como o SIC, entregamos e depois, a partir daí, enfim, as outras entidades, portanto, deverão, enfim, desenvolver, portanto, enfim, ou encontrar os procedimentos adequados lá para o desenvolvimento dos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigada pela vossa